Agora nós vamos conversar com o professor Werton Costa, climatologista, professor da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, que vem falar das fortes chuvas que caem no Piauí, não em todo o Piauí, né, porque nós temos áreas do Piauí que as chuvas não caíram e vamos, pelo menos é a previsão, terminar o período chuvoso com pontos de estiagem no estado do Piauí. E, professor, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo nosso, Douglas. A Defesa Civil do Estado do Piauí está de plantão nesse período carnavalesco, né? Sempre estabelecendo um contato assim, bastante aprofundado com a sua rede de defesas civis municipais e acompanhando também as condições atmosféricas, né? Uma vez que chuva é uma benesse, né, para o homem do campo, mas para quem se desloca, para o brincante, para as pessoas que estão nas cidades onde há problemas de drenagem, isso pode ser um risco adicional. Professor, oficialmente, só para a gente começar a conversar e desenvolver essa nossa conversa para diversas realidades no Piauí, porque são realidades distintas no Piauí. Oficialmente, o período chuvoso do estado começou quando? Oficialmente? Excelente pergunta, né? Quando a gente fala assim do ponto de vista estatístico, climático, o período chuvoso no estado, na quase totalidade dos municípios, ele começa em janeiro, termina em abril, é a quadra chuvosa clássica. Embora haja poucas exceções em relação ao extremo sul, que começa lá para o final de novembro. Mas nós tivemos um atraso na chamada pré-temporada. Não choveu em novembro, não choveu em dezembro, o que prejudicou bastante os chamados municípios do extremo sul, municípios serradeiros ou municípios sertanejos, daquela parte de baixo do mapa, né? Ali você tem Juboés, Parnaguá, Santa Filomena, Corrente, esses municípios foram muito prejudicados. Porém, as chuvas caíram em janeiro e caíram em abundância, porém onde? Apenas no sul. A gente está vendo aí um mapa, pode encher a tela comigo, com o professor, daqui a pouco a gente coloca o mapa, só para a gente entender. Tradicionalmente, nós tínhamos ali, na proximidade do Natal, professor, uma intensificação das chuvas. Era normal, aquela chuva do Natal, e aí pós-Natal, chegando o Réveillon, o que não aconteceu esse ano. Não aconteceu. A gente sabe muito bem que aquela chuva tradicional de final de ano, que é uma chuva que geralmente vem do Maranhão, vem da Amazônia, ou vem do Atlântico Sul através de frentes frias, ela não aconteceu na magnitude esperada. Tanto é que a maior parte dos municípios, Douglas, fechou entre 40% a até 60% abaixo da média. Teresina, por exemplo, já estava com muitos anos que não viu um mês de dezembro tão seco. De uma média mais ou menos aí de pouco mais de 120 milímetros, nós não tivemos sequer 60 milímetros de carga pluviométrica. Então, de tal forma que foi... E em pontos diferentes da capital, né? Pontos diferentes da capital. É muito bom sinalizar, e o teresinense ele é muito observador e crítico. Quando não chove no seu bairro, não choveu de jeito nenhum. Então a gente sempre tinha ali, ou choveu mais na Zona Norte ou na Zona Sul, nos extremos. Aliás, é natural, até você saindo de ônibus ou de carro, você sai aqui, a pista é completamente seca, de repente você chega num ponto onde está tudo molhado ali, então você fica claro que não choveu ali naquela hora. Não choveu, então é uma característica típica de um período bastante irregular, em que mesmo uma cidade como Teresina, que ela tem uma disposição alongada no sentido norte-sul, mas não caiu chuva o suficiente, não foi bem distribuída. E esse cenário micro, ele é representativo do cenário macro. O estado do Piauí não teve essa distribuição boa de chuva. Olha, uma coisa tão assim absurda você imaginar que agora em janeiro, a cidade, por exemplo, de Corrente teve 300 milímetros de chuva e a cidade de Parnaíba não chegou nem a 50 milímetros de acumulado. Olha só a diferença. E aí o que é que significa, professor, essa diferença de chuva? Significa uma má distribuição, uma irregular distribuição. Causou problemas em Corrente? Nem tanto. A boa parte dessa chuva caiu na área rural e lá foi muito bem-vindo. Veja só, você imagine que toda aquela faixa serradeira, que é a faixa produtiva, que sofreu na pré-temporada, ela teve esse plus de umidade. Justamente a água necessária para garantir o bom desempenho da safra. Então é provável, por exemplo, com as chuvas de fevereiro agora, e talvez aí um sereno em março, que os serradeiros que estavam aí com a possibilidade de um prejuízo possam recuperar os seus indicadores de produtividade e fechar com êxito a safra. E também a agricultura familiar do Sul. Embora a gente saiba que a gente, quando fala de Sul, a gente generaliza. Mas nós temos, e você colocou com muita sabedoria, que existem municípios lá da divisa com a Bahia, com o Pernambuco, com o sul do Ceará, onde a chuva vai continuar irregular, de certo modo, que é a faixa do cristalino.
essa região que tradicionalmente é uma região onde não chove muito, que é Pio Nono, Fronteiras, continua assim este ano? Continuará com cenário bastante irregular, porque a gente tem que computar um fator muito importante. Primeiro, 2023 foi para esses municípios irregular. Então, aquela água que foi absorvida pelo solo, que alimentou o barreiro, o mini reservatório e a barragem, boa parte dela evaporou, ou evapotranspirou, né? E de tal forma que a água que caiu neste primeiro momento agora, de janeiro, ela não é suficiente para manter a condição de umidade necessária para manter alguns cultivos. Então a gente torce muito pela mudança do cenário e a climatologia é muito dinâmica. Só para você ter um dado, por causa do El Niño, que o El Niño, ele de certa forma retardou o início do período chuvoso, o El Niño, ele desviou boa parte da chuva, fez a supressão, mas o El Niño está em queda livre. O El Niño está enfraquecendo numa velocidade impressionante. Podemos afirmar que nesse primeiro momento nós tivemos uma concentração maior de chuvas no sul do estado. Exatamente, bons indicadores de chuva. Eu sempre tenho vários amigos que fazem a chamada observação independente, que tem um pluviômetro na propriedade, em casa, e eles comemoraram. Queimada Nova, por exemplo, comemorou um sorriso de uma orelha a outra, os produtores. Que tradicionalmente é um local seco. Seco. Muito seco. Então, Paulistana, que teve problema, não teve um desempenho surpreendente, mas teve uma carga de chuva dentro da média, num cenário de restrição. Picos, por exemplo, que está ali na transição, né, entre a faixa norte e a faixa sul, choveu dentro da média, né? Então, para a gente ter uma ideia, que foi um cenário atípico. A gente tem que considerar o período chuvoso como atípico, vai continuar com a marca da irregularidade, porém, agora é a vez do norte. O norte vai começar. Está havendo uma espécie de, digamos, essa frente de chuvas. Está migrando. Está migrando para o norte? Exatamente, está migrando. E aí tem um detalhe muito importante, que às vezes, né, a gente, na condição de leigos, a gente acha que toda chuva é igual. Tem chuva que vem da Amazônia, tem chuva que vem lá da costa africana, tem chuva que vem ali do Atlântico Sul, próximo da Bahia, mas agora é a vez da chuva que vem do nosso mar, do nosso litoral, o Atlântico tropical, águas quentes, que eles formam aquilo que toda a mídia noticia quando é período chuvoso, aquele nome comprido, Zona de Convergência Intertropical. Ela é tão importante, Douglas, porque toda a agricultura que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá depende dela. Ela é fundamental para trazer a chuva. Apesar do El Niño, e eu sempre vou frisar, apesar do El Niño que faz a restrição, ela vai deixar a sua assinatura e provavelmente com chuvas volumosas. Professor, só para a gente fechar essa questão do sul e nos concentrar um pouco no norte, existe a previsão de terminar o período chuvoso e municípios do sul, digamos, passarem em branco ou quase em branco em relação às chuvas, ou seja, passar o período chuvoso, esses municípios enfrentarem situações de calamidade com estiagem severa? Infelizmente, existe essa realidade. Tanto é que o governo do estado ele instituiu um grupo de trabalho com várias secretarias do setor agrícola como a SADA, secretarias do segmento da infraestrutura, do planejamento, para pensar realidades e políticas públicas. O dado climatológico, Douglas, ele é muito forte. Não só aquilo que é produzido pela ciência nacional, mas pelos norte-americanos e europeus. E é provável que quando a gente fechar a quadra chuvosa, a gente vai ter aqueles municípios do cristalino com uma demanda extra de água. É provável que a gente vai ter que utilizar políticas paliativas e emergenciais, mas desta vez o governo já vai estar mais preparado para o enfrentamento, porque a gente está consciente de uma realidade que já é prevista. Então vamos trabalhar em cima dessa realidade para que a informação antecipada seja a baliza da tomada de decisão eficiente. Agora, vamos para as previsões, no caso das chuvas, para a região norte do estado. Aí, quando a gente fala de chuvas na região norte do estado, nós já tivemos casos, por exemplo, de inundações de Parnaíba, já discutimos, inclusive, a questão estrutural de Parnaíba, o sistema de escoamento de água de Parnaíba, são os piscinões. Inclusive, são sistemas que não dão conta mais do quantitativo populacional de Parnaíba, não dão conta mais de grandes volumes de chuva. Aí vem também aqueles municípios que tradicionalmente enfrentam problemas de alagamento. Barras, Luzilândia, Esperantina, há previsão para essa realidade? Sim, há previsão, né? A gente sabe muito bem que o nível de suportabilidade, de resiliência
da cidade de Parnaíba é baixo em relação a chuvas, não só lá, mas as outras litorâneas, Luiz Corrêa também. E nós temos um cuidado especial, nós fazemos a defesa civil com o Vale do Longá, ou melhor, com o território, tanto dos Carnaubais quanto o território dos Cocais, porque ali você tem duas subbacias importantes do Parnaíba, que é a subbacia do Puti, que impacta diretamente Teresina, e a subbacia do Longá, como você bem mencionou, o complexo Piracuruca, Longá e Maratauã. Ali você tem Piripiri, você tem Barras, Esperantina, Luzilândia. Aquela área da praia em Piracuruca, muitas vezes que é uma área turística, muitas vezes é invadida pela água. É invadida porque ali você tem uma das maiores e mais belas barragens do estado do Piauí. De tal forma que a gente tem um olhar especial porque quando as chuvas estão da metade para o final, essa área sempre apresenta um certo grau de transtorno. E isso independente do período chuvoso ser bom. Porque você tem aquelas áreas extremamente vulneráveis, população mais pobre, populações ribeiras, que a gente ainda tem que pensar e se debruçar, Douglas, sobre políticas públicas de reassentamento, que possam alocar essas populações com dignidade e preservar as margens dos rios para cumprir com a sua finalidade, que é a finalidade de segurança dos rios, a finalidade ambiental, a finalidade turística. Então, de tal forma que poderá acontecer, sim, alguma situação de alagamento, e tanto a Defesa Civil como os outros órgãos de monitoramento estão atentos a isso. Agora, no final, quando se fizer o balanço, professor, nós teremos menos municípios sofrendo com estiagem este ano na região norte do que na região sul? Exatamente. A gente espera que a água que está prevista para cair possa suprir a demanda da região norte. O gargalo da região sul nós já conhecemos e que deve naturalmente ser minimizado com as políticas compensatórias, com as políticas de prevenção que serão executadas, inclusive num pacote que deve ser lançado pelo governador Rafael Fonteles. Agora, a nossa preocupação... Só um parênteses, desculpa a interrupção, só falando do pacote. Esse pacote vai ser lançado pelo governador, não em função do período chuvoso, mas um pacote mais amplo e mais duradouro. Que pacote é esse que o governador vai anunciar? O governador vai ter o momento de lançamento oficial. É um pacote relacionado a quê? De políticas preventivas para tornar o Piauí mais preparado para o enfrentamento de situações de estiagem. Isso para todo o estado? Para todo o estado. Estiagem, incluindo também alagamentos. Exatamente. É uma política pública inovadora, né? Mas aí, claro que a batuta do governador claro, é o nosso comandante. Para a gente ter só uma noção que é importantíssima essa informação que o professor traz. Pois não, professor, o senhor falando aí da região norte, você quer estudar chuva, para continuar o raciocínio. Exatamente. Então, nós temos essa preocupação adicional, né, com esse contraste entre o norte e o sul, com as áreas que são tradicionais de alagamento, do monitoramento. A gente está investindo muito no monitoramento. Você vê que hoje existem, além do monitoramento que você já conhecia, federal, com satélites, com radares, com estações, você tem uma unidade de monitoramento da SEMAR, a Defesa Civil vai estar com uma específica para risco. E hoje, claro, que a nossa preocupação maior, Douglas, é com os casos de afogamento, né? A gente está aí com uma campanha muito boa, que é uma parceria com a Secretaria de Turismo, é uma parceria com o Corpo de Bombeiros. A gente está ainda na fase de planejamento, a campanha será lançada agora logo após o Carnaval, né? Ou seja, agora nas próximas semanas, chamada de Banho Seguro, que é um protocolo de segurança para áreas de banho, que envolve o eixo da capacitação, o eixo da intervenção educativa, o eixo da sinalização de risco. Então, essa, na verdade, é a diretriz do governo. Qual é a diretriz do governo? Atuar preventivamente. Agora, antes de falar de estrutura, e já falando de estrutura também, eu lembro que a gente conversou outras vezes, professor, e o senhor falava da nossa... Porque como é que a gente consegue ter mais previsibilidade, por mais irregulares que sejam os períodos, mas como a gente consegue ter mais previsibilidade no período chuvoso? Quando você tem um modelo histórico, quando há vários anos você tem uma estrutura de acompanhamento do clima que permite a você acumular dados e ter um modelo já com vários anos, aí você consegue estabelecer um certo padrão, até com variações. Mas nós temos esse problema no Brasil, no Piauí especificamente, até bem pouco tempo, nós tínhamos problemas seríssimos, além de quantidade suficiente,
mas de manutenção das estações climáticas. Continua essa realidade, professor? Continua. Infelizmente, a gente sabe que não basta adquirir um equipamento caro, chamado estação meteorológica, se não existir uma política permanente de manutenção e de atualização desse equipamento. Os equipamentos envelhecem, os softwares envelhecem, e nós temos uma dívida histórica. O Brasil tem, imagina o Piauí. Então, existe já uma política do governo para comprar estações. A gente está agora na expectativa da instalação desses equipamentos, mas eu vou lhe dizer que nós temos um aliado muito positivo, Douglas. Onde é que você começa a compor, fechar esses buracos históricos? É a ferramenta da inteligência artificial. A gente acredita muito, e há um investimento muito grande por parte da ETIP, no desenvolvimento de sistemas inteligentes. Inclusive, a Defesa Civil tem um pleito, está lá já nas mãos do Laboratório de Inovação. A gente espera aí, um abraço para o Elengero, competente Elengero, que a gente possa ter esse produto. O que é esse produto? É que a inteligência artificial vai suprir essas lacunas para que a gente possa estimar médias mais próximas da realidade. Se um dia o Piauí tiver um modelo de previsão, este modelo de predição de tempo vai ajudar muitos municípios, principalmente aqueles que historicamente são impactados, como Floriano, como Piripiri, como Picos, Parnaíba e mesmo a capital. Agora, a gente analisando caso a caso, né? Nós temos na região sul essa área, que é uma área que todo mundo que entende minimamente de Piauí sabe que historicamente enfrenta problemas. Pio Nono, né? Fronteiras, que faz ali divisa com a Bahia, com o Ceará, aliás, Campos Sales, no Ceará. Exato, Campos Sales. Campos Sales, no Ceará. Ali, eu fui diversas vezes em Pio Nono, acho que eu nunca vi uma chuva em Pio Nono. Eu nunca presenciei uma chuva em Pio Nono. Então, é uma situação muito grave, daqueles municípios que ficam ali naquele pedaço do Piauí. Temos irregularidades pluviométricas também na região dos Cerrados. O senhor falou agora há pouco, há uma compensação esse ano, graças a Deus, porque a gente depende muito daquela região, mas há uma irregularidade. Então, você tem aí a necessidade de investimentos em políticas, no caso de estiagem, né? Incluindo ali aquela região de Pio Nono, incluindo também Marcolândia, faz divisa com Pernambuco. Já pulando para a região norte, nós temos problema de cheia, muitas vezes. Então, o senhor falou reassentamento, você fazer uma espécie de mapeamento das famílias que moram em áreas ribeirinhas, né? E reassentar essas famílias em outros locais, isso demanda muito dinheiro, demanda muitos investimentos. Depois você construir, digamos, diques de contenção, não é? Também requer investimento. Usar essa área ribeirinha para o plantio requer investimento. Se a gente for analisar, por exemplo, o caso específico de Parnaíba, o que é que não se precisa de investimento para melhorar o sistema de drenagem, que hoje é totalmente insuficiente. Então, assim, e aí, sem incluir, mesmo com inteligência artificial, mas as estações climáticas. Quer dizer, professor, não é barato a gente resolver esses problemas. E aí nós estamos falando simplesmente da questão de chuvas e as consequências. Exatamente. Você colocou de forma muito sábia. Nós estamos falando de investimentos que são potencialmente onerosos, são caros, ok? Mas veja qual é a situação que nós estamos enfrentando, Douglas. Mudanças climáticas. Sem contar essa loucura que é o clima, né? Então, é uma condição desafiadora para gestores, desafiador para o setor privado, empresarial. Então, em uma situação dessa, a ferramenta do planejamento é fundamental. Então, o Estado se organiza, ele está preparado para verificar qual o ativo orçamentário que deve ser, vamos dizer assim, alocado estrategicamente e estabelecer uma escala de prioridades. Então, essa organização interna do Estado é fundamental para estabelecer o que precisa ser feito de imediato. Existe, por exemplo, dentro desse planejamento, o curto, o médio e o longo prazo. Lógico que a busca é para prospectar recursos via emendas parlamentares, via grandes projetos com parcerias internacionais. Hoje nós temos um filão muito grande da política de crédito de carbono, né, de políticas compensatórias internacionais. E também, professor, tem um detalhe, só falando internacional, empresas internacionais, outros governos também têm interesse nesses dados aqui também. Tem demais, ou seja, hoje nós geramos
Existem os chamados serviços da natureza, ou seja, a nossa natureza, o nosso potencial florestal, o nosso potencial hídrico, o nosso potencial agrícola, gera um serviço imenso para a condição climática global. E o Brasil precisa saber utilizar isso. Vem aí em breve uma COP que será realizada no Brasil, em plena floresta amazônica, que vai discutir essa condição climática e ambiental. Então, de tal forma que hoje o que eu posso garantir para os telespectadores, para a família piauiense, é que o Estado hoje está muito organizado na perspectiva do planejamento estratégico, da análise de risco, para pensar que obras estruturais, infraestruturais, que ações precisam ser feitas a cada ano, né, pensando não num planejamento imediato, mas de longo prazo, para que a gente possa equacionar esses gargalos, que são muito caros. Um adutor é muito caro. Né? Uma barragem é muito cara. Então a gente precisa usar com sabedoria, com racionalidade o que temos, mas precisamos avançar porque o Piauí tem pressa. Professor, agora fazendo aqui, claro, a gente está ainda no meio do mês de fevereiro, tem o restante de fevereiro, início de março, mas de um modo geral, fazendo aqui previsões, o que é que o piauiense pode esperar para as próximas semanas? Perfeito. Para as próximas semanas a gente tem chuva, né? A gente vai ter aí uma boa entrada de umidade, finalmente a zona de convergência ela vai se aproximar. Essa chuva, prioritariamente, ela vai cair no colo dos municípios ribeiros, esses municípios à margem do rio Parnaíba ou das subbacias. Só inclui Teresina? Inclui Teresina, boa chuva para Teresina. Depois ela vai fazer uma lenta migração mais para a faixa norte, tá entendendo? De fato que nós teremos aí essa última quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março de uma chuva mais distribuída pelo território. Da segunda quinzena de março em diante, ela migra um pouco mais para o norte, concentra mais para o norte. Mas há previsões muito boas. Claro que a gente tem que salientar, né, Douglas? O período chuvoso, na sua integralidade, foi bastante prejudicado pela oscilação de dezembro e pela concentração de chuva em janeiro no sul do estado. De tal forma que nós poderemos fechar a quadra com municípios com déficit de chuva. E outros com superávit. E outros com superávit, exatamente. Agora, além da questão chuvosa, a gente está falando de temporal, ou seja, podem acontecer situações de chuvas intensas, com rajadas de vento e com raios? Perfeitamente. Olha, isso é uma probabilidade real. O governo melhorou a sua capacidade de comunicação com a mídia e com a sociedade através de uma política de publicização diária de alerta. E eu falo sempre para a sociedade, olha, esse alerta é para que a gente possa adotar uma cultura de prevenção. Quando a gente receber um alerta, o Sistema O Dia, por exemplo, noticiar um alerta nos seus portais, na TV ou rádio, é para que você saiba como se orientar, se está trafegando, se está numa área de risco, para evitar o risco desnecessário. Então, de tal forma que a gente conta com essa parceria com a sociedade e a alta probabilidade de chuva com alta concentração de raios, com ventos e chuva intensa durante esse período por causa das temperaturas elevadas. Eu ouço às vezes as pessoas, o professor falou agora sobre essa questão de divulgação, e às vezes se passa muito tempo sem tocar no tema chuva e passa um período se falando quase que diariamente. Então, às vezes você divulga uma previsão, incluindo uma determinada quantidade de municípios. No dia seguinte, essa previsão muda, digamos, 5, 6 municípios saem daquela lista, entram 3 outros municípios, e às vezes a pessoa diz, mas a matéria estava errada. Não, é porque há essa mudança realmente climática. E também essa, já enjoei, está com uma semana todo dia falando, não é falta de assunto ou não é o interesse exagerado no tema, é a necessidade. É através da imprensa, desse contato com o professor Herto, enfim, com todas as autoridades, que se mantém a conexão entre a ciência e a população. Olha, isso é fundamental, é o que o Douglas falou. Eu me dirijo a você, que é cidadão, cidadã, mas também é o contribuinte. É você quem paga o funcionamento de todo esse sistema. E esse sistema existe em função da sua segurança. Então, quando um alerta é divulgado pelo poder público, publicizado pela mídia, esse alerta é a incumbência legal, a obrigação legal do Estado, do poder público, de lhe informar. Se o alerta não se consuma, ou seja, se não acontece aquela chuva do alerta, não é motivo para a gente ficar angustiado ou triste. A gente tem que comemorar, porque alerta significa risco. Então, não aconteceu a condição de risco. Então, de tal forma que é necessário que a sociedade... A gente vê o caso de São Sebastião.
São Sebastião, uma tragédia em São Paulo. O alerta ajudou demais. Embora algumas pessoas tenham negligenciado, tenham ignorado o alerta existiu. E graças a ele, algumas pessoas poderia ter sido uma tragédia maior. Agora, é melhor se fazer o alerta e nada acontecer do que ocorrer um temporal sem nenhum alerta. Exatamente. E aí as pessoas estão totalmente desguarnecidas. Então a gente precisa aprimorar. E outra coisa, as pessoas precisam entender que não existe só alerta de chuva, alerta de baixa umidade. Hoje o Piauí também conta com alerta sismológico. Nós temos estações que medem vibrações de terra no Piauí. Tem 4 estações no Piauí que monitoram em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o LabSIS, que é o Laboratório Sismológico. Então existe uma necessidade de aprimorar todas as ferramentas de alerta para que o cidadão tenha acesso àquela informação que antes, Douglas, só ficava em gabinete de universidade. Informação tem que chegar ao povo. Agora, o senhor falou nessa questão dos sismógrafos, enfim, não sei se sismógrafo, mas essa questão da atividade sísmica, né? Como é que está? Os dados estão dentro da realidade? Dentro da realidade, o Piauí está dentro de uma área relativamente segura, né? Não está isenta de sismo, a gente está numa bacia sedimentar, mas é muito importante entender, né, o caráter sismológico. Por quê? Porque a gente construir o modelo. Construir o modelo. Para a gente ter uma noção mais exata. Isso, a gente tem pontes, a gente tem barragem, a gente tem grandes obras de infraestrutura, que essas obras elas têm uma vida útil, né? Então, as vibrações, o entendimento da característica sísmica, dos tremores internos que nós temos, ajuda a predizer condições de risco e condições de depreciação, ou seja, de desgaste desses equipamentos. Você já imaginou o efeito de um tremor na parede de uma barragem? Exato, a gente vai ter uma ideia como medir isso. Como medir e como verificar se provoca algum dano. Então essa informação, gente, ela é fundamental. Imagine quantos e quantos anos não se operava às cegas e hoje a gente tem um norte. Então isso significa uma informação que vai ajudar o Estado, o poder público, a iniciativa privada a trabalhar de modo adequado para minimizar prejuízos e o prejuízo maior, que é a ameaça à vida humana. Você vê um país que é severamente atingido por tufões, furacões, os Estados Unidos, que também há décadas e décadas e décadas investe pesadamente em modelos, em equipamentos, em alertas. Hoje você tem, acho que no mundo, uma das tecnologias mais envolvidas de previsão de furacões, enfim, de tempestades, é nos Estados Unidos. Ainda assim, nós temos os desastres que a gente vê lá nos Estados Unidos com toda essa tecnologia. Imagine se não tivesse, seria praticamente o fim do mundo, porque quando ocorre algo fora do modelo histórico, olha que nós estamos falando de um modelo histórico mesmo, você tem dezenas de milhares de mortos, a destruição absurda, prejuízo. Quando a gente vê o presidente do momento indo lá, visitando as famílias, e isso nós estamos falando de um país desenvolvido, de um país com um modelo de alta tecnologia, e aqui nós estamos falando ainda de primeiros passos, né? Exatamente, a gente está em alguns lugares do Brasil ainda engatinhando nesse processo. Né? E os Estados Unidos, ele é a referência, ele tem o know-how da pesquisa e da instrumentação do monitoramento. Ele é o modelo para todos os países do mundo. E olha que nós estamos falando de um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, maior do que o Brasil, mas cheio de boias submarinas, cheias de satélites, cheias de sondas, de sonares, de estações meteorológicas, de modelos matemáticos de alta precisão, e ainda tem setores privados altamente avançados que também exploram este filão do monitoramento. Então você vê que é uma sociedade antenada com o risco. Agora, claro, os Estados Unidos tem um combo de risco. Estados Unidos tem tremor de terra, tem vulcão, tem furacão, tem tornado, tem geada, nevascas brutais, enfim, é uma área de extremo risco, né? O Brasil tem os seus riscos em menor escala, mas tem também, a gente não pode negligenciar, e é necessário investir. Porque esse investimento, Douglas, ele é fundamental porque ele vai poupar grandes prejuízos para a economia, para os salvar vidas, que é fundamental. Professor, obrigado. Obrigado pela participação e vamos continuar em contato para a gente ir atualizando como essa instabilidade e mudanças rápidas nas previsões. O CEMUDIA está de portas abertas para a gente manter esse link com a população. Bom, nós também estamos de porta aberta, até porque a Defesa Civil somos todos nós.